Glória a Deus. Na paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo. Desta feita é um vídeo voltado para as 5 igrejas históricas do Brasil. Eu estava orando no Senhor, hoje é domingo, dia da eleição aqui no Rio de Janeiro, e estava apresentando uma frase ali para colocar na porta da igreja em cima para alertar do mundanismo, porque Deus tem falado comigo e outros irmãos do mundo do Brasil, e Deus me colocou no coração: você vai escrever e fazer uma mensagem para essas 5 igrejas, para a Igreja Batista, para a Presbiteriana, a Metodista, a Assembleia de Deus e a Congregacional. Então essa primeira aqui, ela vai se dirigir para os irmãos da Igreja Batista. São voltadas para as mulheres, porque infelizmente as mulheres das nossas igrejas, no nosso país, perderam a vergonha na cara. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu nasci na Assembleia do Evangelho e depois passei por a Igreja Batista da Fé e voltei para a Assembleia. Mas na Igreja Batista onde eu fui educado, a esposa do pastor, a irmã Joel Moore Lanford, eu nunca vi colocando um short, uma bermudinha, e sempre era um vestido lá embaixo. Então eu já fui arrebatado até um lugar no céu, onde eu vi todo mundo, e lá os homens e as mulheres estavam vestidos de vestes brancas, tudo de vestido, não veio ninguém de bermuda, brinco, não tinha cabelo cortado, cabelo pintado. E nas igrejas batistas e nas demais está tudo assim. Se você não crê no que eu vou lhe falar, é problema teu, porque o Espírito do Senhor está preocupado em que os seus profetas e servos falem o que ele mandar. Um dia, se você não for para o céu, você vai lembrar isso que eu te falei lá no inferno. Então meu alvo aqui é despertar você para refletir sobre o que eu vou falar, porque no céu não vai entrar denominação, no céu vai entrar os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então você, o primeiro vídeo é para os irmãos da Igreja Batista. Você, pastor, como eu, e você, mulher, seja batista tradicional, pentecostal, reflita se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero orar e depois ler os textos bíblicos aqui para embasar isso que eu vou falar. Querido Deus, peço-te que a tua palavra, que ela é a lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, ilumine todos os irmãos da Igreja Batista, os verdadeiros e aqueles mundanos, para que venham despertar do lar de Satanás, especialmente as mulheres que hoje não mais se trajam e se vestem de acordo com o que a tua palavra norteia. Parte disso é culpados são os líderes, que são coniventes, omissos, covardes e medrosos, mas também a responsabilidade solidária da parte dela, Senhor. Pelo teu Espírito, desperta e faz voltar ao primeiro amor, e tome vergonha na cara para te servir, e que o corpo dela não venha ser usado para incitar a cobiça dos homens. Liberta pelo poder do teu sangue vertido naquele madeiro sangrento. No nome do Senhor Jesus, Pai Deus, eu lhe agradeço. Amém. Quero ler o versículo que eu mais amo na Bíblia, do livro de Isaías 58:1, que nos diz assim: clamas em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com a voz da trombeta. Anuncia a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Quero ler também aqui mais 5 versículos bíblicos. João 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Quero ler também Lucas 6:46, que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? 1 Timóteo 2:9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem ou se vistam em trajes honestos, com pudor, que vem do grego aidos, e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Timóteo 2:9. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos diz também: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 5:23. Tem outra parte também da Bíblia que eu gosto muito, que eu quero também colocar para você aí, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quero também aqui fazer menção da Constituição, o Estado de Direito. O artigo 5º, ela nos garante a liberdade de expressão. Meu propósito aqui não é ofender religião, mas ofender o pecado. Eu não tenho compromisso com denominação, muito embora o Senhor me levou a falar para essas igrejas, mas o meu compromisso é com Jesus. Eu uso uma frase muito grande, em poucas palavras, que é do John Hus, que ele falou assim: prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Então eu prefiro ofender você, mulher da Igreja Batista do Brasil e do mundo, e você, pastor da Igreja Batista, prefiro ofender você com a verdade a matar você com a mentira, né? E para concluir aqui essa parte introdutória, que o vídeo vai durar em torno de 20 e poucos minutos, eu uso outra frase de um grande pregador que diz assim: é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Não há como mulher que se diz cristã dizer serva de Deus, evangelizar, fazer madrugada do carinho, como a gente fazia na Igreja Batista, quando eu servi a Deus na Igreja Batista 14 de dezembro em Manaus, e na primeira Igreja Batista da Ilha do Governador, que na época era o pastor Sebastião Augusto, e o pastor Ascendino era o vice-moderador. E nós subimos lá no morro com o Davi e outros irmãos lá, as meninas não iam com a gente, mas nós íamos. E não adianta. Nós íamos fazer madrugada do carinho, e nas bocas de fundo, dizer para os traficantes, para as meninas na rua, que Jesus as ama, e nós, ao mesmo tempo que as pessoas olham para nós, elas nos veem trajadas, para você, mulher da Igreja Batista, iguais ou até mais despudoradas do que as mulheres imundas, sabendo que até uns 30 anos atrás nenhuma mulher evangélica, seja de confissão histórica ou pentecostal, que as igrejas do Brasil, as centenárias, são a Metodista, a Presbiteriana, a Batista, a Congregacional e a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, não via uma mulher, até as mulheres católicas não se vestiam assim. Então, para iniciar, o senhor pastor vai dizer para ti: é costume, não é costume não. Porque o foco aqui é a lascívia. É um dos pecados condenados na Bíblia e obras da carne. Eu digo para você, e eu desafio você, pastor, que pode ter 30 anos de seminário aí, eu também fui no seminário, mas isso é nada, porque se eu não tiver santidade eu vou para o inferno. O propósito aqui é despertar você para refletir. A salvação, ela é individual. E o Senhor está fazendo cumprir o que ele falou comigo no ano 76, se eu não estou enganado, que ele ia me usar como outros do mundo para nós despertarmos as igrejas no momento da apostasia final, que é o que está ocorrendo no Brasil. Nós vemos muitos nossos irmãos da Igreja Batista pregar contra a teologia da prosperidade, que eu concordo plenamente, mas somos hipócritas. Porque de que adianta pregar contra a teologia da prosperidade e não pregar contra a podridão da lascívia, a falta de pudor, de vergonha na cara das mulheres das igrejas? Como eu estou acostumado de ver, sair aos domingos que eu evangelizo aqui no bairro do Campo Grande, onde eu moro, no Tingui. Raramente eu tenho visto povo evangelizando, mas quando eu vejo uma mulher dessa igreja batista, a menina com as calças apertadíssimas, que dá nojo. Como é que você vai conseguir pregar para uma menina que é funkeira, lá do Morro do Muquiço, dali da Vila do João, outros boca de fumo que se anda por aí, que ela não deve usar o corpo dela para estimular o zonal sexo ou pecado, e ela está vestida pior que ela? Como você é luz do mundo e sal da terra, se você está igual a ela? A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu digo para você, pastor, que tu és o maior culpado, porque tu trouxeste a palavra de Deus para avalizar, ser conivente com o pecado de lascívia, que é condenado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do 18, 19, 20 em diante. Que é realmente a lascívia. Você conhece grego, sabe até mais que eu, que isso é pecado. Prova para mim, diz para mim que não é pecado uma mulher
dita crente, andar de calça comprida como está de shortinho, com essas calças apertadíssimas, esse short colado como eu tenho visto, e dizer que não é pecado. Me disse que isso não é imoral diante de Deus. Me disse que isso não é indecente. Me disse que isso não leva as pessoas a pecar. Eu diria que nós temos, na demanda, dois aspectos: o polo ativo e o passivo. O sujeito ativo e o sujeito paciente. Ou seja, o cerne da coisa é uma mulher crente que diz que é da Igreja Batista e ela está vestida com essas outras roupas que eu acabei de alistar: calça comprida, apertada, independente de qualquer calça comprida, shortinho, vestido curto, transparente, aquelas camisas, salto alto e bumbum saliente. Ela anda na rua e o homem pecador a vê, ele a cobiça. Quem é nesse caso o sujeito ativo? É ela, porque ela está sendo um elemento para ativar, despertar a cobiça, incitar o desejo carnal do homem. O ímpio, quando vê uma mulher, ele não sabe, ou não está tendo o discernimento que ela é da Assembleia, da Batista, da Metodista, não. Ela não é uma mulher. Se esta mulher estiver vestida com roupas despudoradas, de maneira que estimule, desperte a libido, a sensualidade, os prazeres carnais e sensuais eróticos do homem, essa mulher, pela Bíblia que eu tenho, tu tem, pastor da Igreja Batista, ela está sendo um elemento ativo, ou seja, ela está ativando a libido dos homens. Lá em Romanos capítulo 1, versículo, quando fala na depravação moral do gentio, me fale para não falar bobeira aqui, em Romanos capítulo 1, eu vou ler adiantando a Bíblia, versículo, deixa-me ver, meu Deus, 32, diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, isso aqui quem conhece a justiça de Deus são os ímpios, somos nós pastores, aí abre parênteses, que são dignos de morte, ou seja, do tanato, separação de Deus, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, que no caso das mulheres que estou falando aqui da Igreja Batista, que se veste assim, mas também consente. O que é que consente você, pastor? Tu da Igreja Batista, meu amado, ainda tem de tu te arrepender. Olha, Deus tem falado com inúmeras pessoas, através de testemunhos que tem na internet, um testemunho maravilhoso que tu pode assistir, você da Igreja Batista, eu te convido a assistir, testemunho de arrebatamento da irmã Ieva Kirchhoff. Ela é uma russa, que o testemunho de 90. Tem um testemunho também, outros irmãos aí que falam sobre essas vestimentas, o senhor já falou comigo pessoalmente, mas nessa irmã tem um testemunho contundente, para não ter desculpa. Esta doutrina é costume, não é costume, qualquer costume, qualquer prática, que ela vá se contrapor à palavra de Deus e leve outra pessoa a pecar, isso é costume diabólico. Portanto, irmão da Igreja Batista do mundo, usted que na Igreja Bautista de los países que hablan castellano, tú también tienes culpa, muchacho, porque no hay invitado a las ovejas de oyeron la palabra de Deus, é ensinado a sacar estas coisas. Então, você, meu irmão, do Brasil, diz aqui, mas também consente com as que falham. No direito nós chamamos de conivência. Então, esse versículo que eu li aqui para você, no Romanos 1, versículo 32, ela vai fundamentar a responsabilidade solidária da liderança da Igreja Batista do Brasil. Reitero, eu vou falar com as 5 igrejas principais do Brasil: Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregacional e a minha Assembleia de Deus. O que eu vou falar para um, eu vou falar para outro, é aquilo que Deus me conduzir. Lá no céu não vai entrar denominação. Qualquer líder que seja contrário só a uma Bíblia, uma verdade, uma só fé. A igreja ou o pastor que estiver fora dessa palavra, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta verdade, não verão a alvo. Então hoje é tempo de arrependimento. Sujeito ativo, a mulher da Igreja Batista. Sujeito passivo, o homem ímpio, o novo convertido, o jovem, que sofre essa ação pecadora, despudora, sem vergonha, conivente dos líderes da Igreja Batista que toleram isso. Você que é contra isso, meu irmão, olha, eu te louvo a Deus por ti. Não se preocupe se as mulheres vão embora, fazer cara feia contigo, ficar com raiva, não. O teu compromisso é com Jesus. Se tu fores conivente, tu irás para o inferno e depois tu irás para o lago de fogo. Não se preocupa se as mulheres vão xingar você, se vão levar tu para te explodir daqui. Não se preocupe, porque tu estando do lado de Jesus é o que basta. Mas importa
agradar a Deus que aos homens. Grava isso aí. Então, o meu conselho para você, da Igreja Batista Mulher, pergunte para Deus, fala assim para mim, Senhor, aquele pastor da Assembleia de Deus tradicional, o pastor Nonato Ramos, lá de Campo Grande, aquele bairro do Rio de Janeiro, disse que nós vamos para o inferno, não adianta fazer madrugada do carinho, orar pelas pessoas, jejuar, que isso não vai salvar. Porque uma salva em Cristo, ela não vive no pecado. O Espírito Santo incomoda ela para tirar, deixar, abandonar, sair, largar toda essa prática e esse tipo de veste indecente, porque o Espírito já diz, pneuma ágios, que é sopro santo, literalmente falando. O Espírito Santo, ele santifica o crente, ele faz a mulher se sentir vergonha. Como é que pode, lá no céu, entrar uma mulher que cria que não era pecado, botar uma calça comprida, toda apertadinha, mostrando a perereca, como essas calças leg que usa aí, eu vim da Igreja Batista aqui, dessa Igreja Batista Pentecostal Mundial aqui na Estrada Cavalho Ramos. As mulheres da portaria até ficam bem atrás aqui, mas está aí a porcaria do brinco. No outro vídeo eu falo do brinco também, é cor do diabo, viu? Brinco é símbolo do diabo, que é o símbolo da escravidão, vem do tempo de Sovela, que era usado no. Mas isso aqui é outra coisa que eu vou falar para você. Deus mandou falar sobre a vestimenta, como as mulheres estão se vestindo nessas igrejas. Então essa igreja aqui é hipócrita, porque na portaria as mulheres, as recepcionistas estão tudo atrás ali, na roupa assim, tipo um uniformezinho, tipo das linhas neopentecostais, mas com a porcaria do brinco. Agora vai no altar de guitarra, tocando com aquela calça apertada maldita, apertada, mostrando o formato dela, o centro de fora. Que negócio é esse? Como é que pode dizer que... Por que ela não se veste com shortinho, essas calças bem na portaria? Isso é hipocrisia. O Senhor me disse que vai para o inferno. Toda igreja onde as mulheres não se vestem com pudor e modéstia, porque os líderes sabem. Vocês sabem que outrora não era assim. Por que antes era pecado? Ah, pastor, naquele tempo era costume, a gente era muito dominado pela lei. Não. Nós vemos sobre a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela não leva nenhuma mulher para mostrar o bumbum, nem a perereca, nem o seio, nada disso. A lei do Espírito, ela sujeita você, te conduz, te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se tu não fores convencido do pecado, de que use calça comprida, short apertado, salto alto, shortinho, esse tipo de vestimento não é pecado, você não está sob a graça de Deus, você não tem o Espírito Santo, e o líder que diz que tu é salvo, ele está te enganando. Então, eu digo para você, mulher, tu nasceste nesse caminho, mete o pé daí, então fala, pastor, aquele pastor falou a verdade. Pergunta para Deus, vai lá, dobra o teu joelho. Não fala com a boca porque o demônio ouve. Fala só comigo, Senhor, eu quero que tu me dê uma visão, uma revelação, um sonho. Fala comigo das N maneiras que tu sabe, para eu entender se aquele pastor falou amando do teu ou amando do diabo, ou amando da carne dele. Me dê entendimento dessa escritura, para ver se eu estou errado, minha filha. Né? Como eu disse lá em Isaías 58, Deus manda eu clamar em alta voz. Não tem isso no Brasil, não. No mundo todo, que são os mensageiros das últimas horas, ou da última hora, vou melhor dizer, para despertar a igreja, que é para quando você morrer para o inferno, dizer, não me falaram isso. Falaram sim, aquele pastor despertou, e pastor, para ti, pastor da Igreja Batista, meu amado, eu tenho pena de vocês, que estão sendo coniventes com essa prática diabólica satânica. Né? Tem o pastor Almosh, que ele é da Igreja Batista dos Estados Unidos, ele tem um vídeo muito maravilhoso na internet, que ele fala no YouTube, ele fala exatamente contra o negócio de vestimenta, e realmente vai ratificar tudo que eu estou falando. Portanto, digo para você da Igreja Batista Mulher, e você, pastor, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Te arrepende, Jesus pode mudar, não no seu corpo, não exiba seu bumbum nessas calças malditas, para levar outra a pecar, porque tu vai queimar no lago de fogo. Se tu te arrependeres em vida e mudares, tu irás para o céu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adonai.